O clima amanheceu quente em São Januário, com uma movimentação intensa que animou os bastidores do Vasco da Gama logo nas primeiras horas desta terça-feira. A principal novidade gira em torno da chegada de Thiago Mendes, volante experiente, que desembarca no Rio de Janeiro para se tornar o primeiro reforço cruz-maltino nesta janela de transferências. O atleta, que vinha atuando no futebol do Catar, aceitou uma redução drástica em seu salário para vestir a camisa do gigante da colina. Se antes ele faturava mais de 2 milhões de reais mensais no mundo árabe, agora o valor fixo que terá no Vasco gira em torno de 650 mil reais. Um corte de mais de 70% na remuneração para voltar ao futebol brasileiro. Um esforço que mostra o desejo real do jogador em defender o clube e fazer parte desse novo momento vascaíno. Mas essa quantia fixa não é tudo. O contrato também prevê bonificações importantes como metas de jogos, conquistas, títulos e até a minutagem em campo. Com tudo incluso, somando luvas e premiações, o salário pode alcançar a casa de 1.100.000 reais mensais. Mesmo assim, ainda fica abaixo do que ele recebia no Catar. E esse tipo de atitude agrada muito ao torcedor, porque demonstra comprometimento com o projeto e com a reconstrução do time. Fernando Diniz, técnico do Vasco, está empolgado com a chegada de Thiago Mendes. Trata-se de um jogador de confiança com passagens por clubes como São Paulo, Lille da França e pelo próprio Al Rayyan, onde mostrou versatilidade e capacidade de marcar, sair jogando e até pisar na área adversária. Ele chega para ser o dono do meio-campo e organizar o setor que tem sofrido bastante com oscilações ao longo da temporada. O contrato vai até o fim de 2027 e a expectativa é que ele já comece a treinar com o grupo nos próximos dias, depois de passar pelos exames médicos e assinar o vínculo. Enquanto isso, outro nome vem chamando atenção dentro do elenco. Leandrinho, jovem revelado em casa, voltou ao clube depois de um período emprestado ao futebol árabe, mais precisamente ao Al Batin da Arábia Saudita. Com apenas 19 anos, o garoto retornou cheio de energia e vem sendo um dos grandes destaques nos treinamentos realizados no CT Moacir Barbosa. O desempenho tem impressionado tanto a comissão técnica quanto os companheiros de grupo. É um ponta-esquerda habilidoso, rápido, com drible curto e visão de jogo. E o melhor, está 100% integrado ao modelo de jogo proposto por Fernando Diniz. Fontes ligadas ao departamento de futebol do clube revelaram que Leandrinho está voando nos treinos. Esse tipo de expressão no jargão do futebol costuma ser usada quando o atleta mostra muito acima da média nos trabalhos físicos e técnicos. Isso acendeu o alerta na diretoria, que já definiu que não pretende negociá-lo nesta janela. O garoto é considerado uma joia, uma peça valiosa, que pode render frutos dentro de campo e mais tarde no mercado internacional. Por hora, a ideia é integrá-lo de vez ao time principal e dar sequência ao seu desenvolvimento. Com o elenco ainda em reconstrução e com o comando recente de Fernando Diniz, o clube entende que pode lapidar Leandrinho aos poucos, sem pressão, mas com muita atenção. E se o treinador já conta com Leandrinho e está prestes a receber Thiago Mendes, existe ainda a possibilidade de ganhar mais um velho conhecido. Trata-se de Gabriel Pirani, meia-atacante de 23 anos atualmente defendendo as cores do DC United dos Estados Unidos. Pirani é cria do Santos, mas teve uma passagem importante pelo Fluminense justamente a pedido de Fernando Diniz, que na época comandava o clube carioca e via potencial no jogador. Agora, com o Diniz à frente do Vasco, o nome do meia voltou ao radar. Desde o início das conversas, Gabriel Pirani demonstrou vontade de voltar ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro. Ele gostou da cidade da cultura e da receptividade que teve durante seu período no Fluminense e vê com bons olhos a oportunidade de trabalhar novamente com o técnico que mais confiou em seu futebol. O ambiente familiar também colabora. Sua família está animada com a possibilidade do retorno e isso tem pesado positivamente nas negociações. O clube carioca já iniciou os contatos com os representantes do atleta e também com o clube norte-americano. A ideia é costurar uma rescisão amigável entre Pirani e o DC United para que o jogador fique livre no mercado e possa assinar com o Vasco sem custo de transferência. O acerto entre jogador e Vasco está muito bem encaminhado. O que falta
Agora é o clube carioca sinalizar positivamente para os representantes do atleta e confirmar os últimos detalhes. Caso tudo ocorra como esperado, Gabriel Pirani chegará para disputar posição no meio-campo e ser uma alternativa para a ausência de Felipe Coutinho, que ainda se recupera de lesão. Além disso, o clube já não conta mais com Dimitri Payet, que teve seu contrato rescindido recentemente. Com isso, Pirani pode cumprir uma função de camisa 10, ser o articulador de jogadas e o cérebro ofensivo da equipe, alternando com Coutinho e ajudando a elevar o nível técnico da equipe. Essa movimentação reforça uma mudança de postura do clube na janela. Se antes o Vasco apostava em nomes experientes, mas em fim de carreira, ou atletas em baixa no mercado, agora está mesclando juventude com experiência e buscando atletas com fome de bola. Pirani, por exemplo, tem idade olímpica, ainda tem muito mercado pela frente e pode ser um nome que se valorize rapidamente, tanto tecnicamente quanto financeiramente. Já Thiago Mendes chega para trazer consistência imediata e ajudar a organizar a casa. Outro personagem importante nesse cenário de mudanças é Rodrigo Caetano, atualmente diretor de seleções da CBF, mas com um passado marcante em São Januário. Recentemente, o dirigente participou de uma entrevista onde revelou que foi procurado pelo Vasco antes da contratação de Admar Lopes. Segundo ele, houve sim conversas e até a possibilidade de uma proposta, mas naquele momento não houve avanço. Principalmente porque a CBF pediu sua permanência para seguir o projeto da Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, o dirigente deixou claro que tem muito carinho pelo clube, mantém boas relações com figuras como Pedrinho e Felipe e vê com bons olhos uma possível volta no futuro. Rodrigo Caetano foi categórico ao dizer que o Vasco é uma porta sempre aberta. Ele lembrou que teve sua primeira grande chance nacional no clube lá em 2009 e que mesmo com a passagem mais recente datando de 2014, ainda recebe muito carinho da torcida cruzmaltina. Ele não esconde que se surgir a oportunidade no momento certo, poderia sim considerar um retorno e deixou no ar que isso pode ser questão de tempo. É evidente que o clube passa por reformulação profunda nos bastidores e ter um nome como o de Caetano no radar é algo que movimenta o cenário político e esportivo de São Januário. Com tantas movimentações dentro e fora de campo, o torcedor vascaíno vai se animando. A chegada de reforços, o surgimento de talentos da base e a possibilidade de nomes importantes voltarem ao clube dão ao torcedor uma sensação de que o Vasco está aos poucos reencontrando o seu caminho. Fernando Diniz, conhecido por seu estilo ousado e por apostar em jovens talentos, ganha mais opções para montar o time e implementar seu estilo de jogo. O elenco, que vinha sofrendo com limitações e falta de profundidade, começa a ganhar corpo e alternativas para encarar o restante da temporada com mais força. Além das movimentações no mercado, o Vasco também segue de olho na recuperação de jogadores importantes. Felipe Coutinho ainda segue fora, se recuperando com cautela, sem prazo exato para retorno. Sua presença em campo faz muita falta, principalmente pelo talento na criação das jogadas. Mas a diretoria e o departamento médico trabalham com calma, priorizando a total recuperação do camisa 33. Enquanto isso, a chegada de Pirani pode ser um alívio para o setor ofensivo e um parceiro ideal para quando Coutinho estiver apto a voltar. Outro nome que pode voltar a ganhar espaço no elenco é o de Paulinho Paula Volante, que perdeu espaço nos últimos meses, mas que segue treinando normalmente com o grupo. Com a chegada de Thiago Mendes, é possível que Diniz comece a redesenhar o meio-campo utilizando algumas peças de forma mais estratégica. O mesmo vale para o setor defensivo, que deve ganhar ajustes com a chegada de reforços e possíveis mudanças táticas. E é claro que o torcedor vascaíno não esquece o clássico contra o Botafogo, já está batendo na porta. O confronto marcado para o próximo sábado promete ser quente. E com a equipe começando a ganhar reforços, a esperança de um bom resultado cresce. Ainda é cedo para saber se Thiago Mendes poderá estrear já nesse duelo, mas a simples presença dele no ambiente já gera confiança. Leandrinho, por sua vez, pode pintar como novidade no banco, pronto para surpreender. O certo é que a torcida está mais atenta do que nunca. As redes sociais fervem com cada passo do clube no mercado, cada treino, cada boato. O momento ainda é
de construção, de ajustar as peças no tabuleiro, mas há uma sensação de que o Vasco está finalmente tomando as rédeas do seu destino. Com um trabalho sério, com reforços pontuais e com a base forte, o gigante vai se levantando. E a expectativa é que essa terça-feira seja apenas o início de uma sequência de boas notícias para o lado cruzmaltino da força. Enquanto o Vasco se movimenta para reforçar o elenco e reorganizar o ambiente interno, os bastidores do futebol brasileiro também continuam agitados, especialmente com a participação de clubes nacionais no cenário internacional. E o que deixou o torcedor cruzmaltino ainda mais ligado nesta terça-feira foi o duelo entre um dos grandes rivais do clube na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense entrou em campo contra o Chelsea e mesmo que o foco principal esteja nas questões do próprio Vasco, é impossível negar aquele velho e conhecido sentimento de rivalidade. Para muitos torcedores, a terça foi dia de secador ligado, no último volume, acompanhando cada lance do jogo com atenção redobrada e um leve sorriso no rosto a cada vacilo do adversário. É curioso como o futebol tem dessas coisas. Mesmo quando o time do coração não está jogando a paixão, não dá trégua, a rivalidade alimenta o torcedor, movimenta as redes sociais e transforma uma partida que em tese não envolve o Vasco em um verdadeiro evento para os vascaínos. Enquanto o Chelsea enfrentava o Fluminense, boa parte da torcida cruzmaltina vibrava por um tropeço tricolor, mesmo sabendo que o que realmente importa está dentro de casa. Mas é o futebol e no futebol a rivalidade é combustível. No entanto, em meio a toda essa agitação, um ponto chamou a atenção de maneira ainda mais especial. Com o elenco do Vasco sendo reformulado, algumas peças que antes estavam esquecidas ou até mesmo fora dos planos voltam a ganhar espaço. E nesse contexto, o jovem Leandrinho surge como um símbolo dessa nova fase. Revelado nas categorias de base do clube, o ponta-esquerda retornou de empréstimo com outra postura, outro foco. E principalmente com futebol para mostrar. Ele é o tipo de jogador que encanta quem assiste ao treino, seja por sua leveza pela forma, como dribla pela criatividade no último terço do campo, ou pela entrega defensiva que passou a ser mais evidente. Os profissionais do Vasco não escondem o entusiasmo. Uma fonte ligada ao dia a dia do CT Moacir Barbosa afirmou que nos últimos treinos, Leandrinho foi o nome mais comentado entre os observadores técnicos e a comissão. Ainda que o clube tenha recebido sondagens de fora, especialmente do futebol português e do leste europeu, a diretoria já deixou claro que não irá se desfazer do atleta nesta janela. A ideia é clara, o garoto faz parte do projeto e seu momento vai chegar. Com a chegada de Diniz, que historicamente valoriza jogadores jovens e aposta na formação técnica e tática dentro do clube, Leandrinho tem tudo para se firmar e surpreender. E se o presente começa a ganhar forma, o futuro também é observado com cautela e ambição. O nome de Rodrigo Caetano volta à pauta de forma recorrente, especialmente após sua entrevista reveladora, onde confirmou que foi sim procurado pelo Vasco para retornar ao cargo de diretor executivo. Apesar de ter recusado o convite por estar envolvido no projeto da CBF com a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026, o dirigente não fechou as portas. Pelo contrário, deixou bem claro que vê com carinho a ideia de um dia voltar a São Januário. Rodrigo, que participou do acesso do clube em 2009 e viveu uma segunda passagem em 2014, sabe bem o tamanho da instituição. E mais do que isso, entende a força que o Vasco tem quando está organizado com comando firme e ambiente equilibrado. Em sua fala, destacou os laços que mantém com nomes importantes da atual diretoria, como Pedrinho e Felipe, e reforçou que o clube faz parte da sua história profissional e pessoal. O simples fato de tratar essa possibilidade com tanta naturalidade já gera burburinho entre os bastidores do clube, especialmente num momento onde a busca por estabilidade e competência na gestão é prioridade. A torcida, claro, acompanha tudo, e isso de perto. As opiniões se dividem nas redes. Tem quem defenda a permanência do atual diretor Admar Lopes, elogiado por seu currículo internacional e pela condução de algumas negociações recentes. Mas também há um grande número de torcedores que sonham com o retorno de Rodrigo Caetano, imaginando que sua experiência e conexão com o clube podem fazer diferença em um momento tão decisivo.
É dentro desse caldeirão de emoções, movimentações e expectativas que o Vasco vai desenhando seu novo cenário. As próximas semanas serão decisivas não só em termos de reforços, mas também na consolidação de uma ideia de jogo, de um estilo e de uma mentalidade. A presença de Fernando Diniz no comando da equipe traz um desafio e tanto. O técnico é conhecido por seu estilo peculiar, de posse de bola, de jogo propositivo, de confiança na formação de elenco e no desenvolvimento de atletas. Mas também carrega o estigma de oscilar em resultados e ter dificuldades defensivas em alguns momentos. A missão de Diniz agora é criar um Vasco que seja competitivo no Brasileirão, que evolua coletivamente e que saiba lidar com os altos e baixos de um campeonato tão exigente. A torcida está ciente de que esse processo não será simples, mas a chegada de jogadores como Thiago Mendes, a possível contratação de Gabriel Pirani, o retorno promissor de Leandrinho e o crescimento de figuras como Zé Gabriel Payet antes de sua saída. E agora talvez Paulinho Paula mostram que existe uma movimentação real em curso. Não são promessas vazias, são passos concretos em direção a um futuro melhor. E por falar em Gabriel Pirani, o desfecho da negociação parece estar muito próximo. As informações mais recentes apontam que o jogador está prestes a conseguir a liberação do DC United, o que o deixaria livre para assinar com o Vasco de forma definitiva. A proposta cruz-maltina é de um contrato de 2 anos com bônus por desempenho e metas estipuladas. Se confirmado, o meia chegaria como uma reposição imediata para a ausência de Coutinho e como uma sombra qualificada para disputar posição. Além disso, é um jogador que já conhece a metodologia de Diniz, o que facilitaria sua adaptação e rápida inserção ao elenco. Nos bastidores, as conversas estão em estágio avançado. O clube já enviou toda a documentação necessária e agora aguarda apenas o ok final do staff do jogador para oficializar o anúncio. A expectativa é que isso aconteça ainda nesta semana, possivelmente antes do clássico contra o Botafogo. Se tudo der certo, Pirani poderá até estar nas arquibancadas acompanhando seus novos companheiros e sentindo o peso da camisa que em breve deve vestir oficialmente. É um momento de esperança? Um momento em que o Vasco tenta reescrever sua história recente, marcada por altos e baixos, por crises financeiras, por dificuldades administrativas e por uma constante desconfiança que pairava sobre cada decisão. Agora há sinais de profissionalismo, de planejamento de escolhas pensadas a longo prazo. Ainda há muito o que melhorar, claro. Ainda existem lacunas no elenco, setores frágeis, erros que precisam ser corrigidos. Mas é visível que o clube começa a se mover na direção certa. A diretoria segue atenta ao mercado e não descarta outras movimentações nos próximos dias. O foco é trazer atletas que cheguem para agregar de forma imediata, mas sem comprometer o planejamento financeiro. O nome de um lateral direito ainda está no radar, assim como a busca por mais uma peça ofensiva para atuar pelas pontas. Mas tudo dentro de um critério, jogadores que cheguem prontos com motivação e que entendam o peso de defender um clube. Como o Vasco, enquanto os bastidores fervem, o trabalho dentro de campo segue intenso. Os treinos têm sido puxados com sessões táticas, ajustes de posicionamento, trabalhos de finalização e principalmente muita conversa. Fernando Diniz tem um perfil de treinador que cobra, que orienta, que incentiva e que exige atenção aos detalhes. E aos poucos vai imprimindo sua marca, tentando fazer com que o elenco compre sua ideia de jogo e a coloque em prática com consistência. O vestiário também parece mais leve. Jogadores mais experientes como Léo Medel e Praxedes vêm ajudando os mais jovens, criando um ambiente de troca e apoio mútuo. O grupo, apesar de ainda enxuto, demonstra união e vontade. E isso faz toda a diferença em um campeonato tão nivelado como o Brasileirão. E claro, todo esse cenário seria incompleto sem o apoio incondicional da torcida vascaína, seja nos jogos em casa ou fora, seja nas redes sociais, nos programas de TV ou nas arquibancadas, o vascaíno nunca deixou de apoiar. Mesmo nos momentos mais difíceis, a torcida seguiu acreditando, cobrando, pressionando, mas sempre presente. E é justamente por isso que esse novo momento do clube ganha ainda mais valor. Quando diretoria, comissão técnica, elenco e torcida caminham, juntos os resultados aparecem. Os próximos capítulos dessa história ainda estão sendo escritos.
O Vasco sabe que não pode errar. Cada reforço precisa fazer sentido, cada movimento fora de campo precisa ser estratégico e cada ponto conquistado pode significar muito na tabela. Mas pela primeira vez em muito tempo, existe uma sensação diferente no ar. Não se trata apenas de otimismo vazio, mas de sinais concretos de que o trabalho está sendo feito com seriedade. A reconstrução não é simples, mas já começou. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho agita o mundo do futebol carioca nesta quarta-feira. Segundo informações que começaram a circular há poucos instantes, o meio-campista Lanzini acaba de desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e estaria muito próximo de acertar sua transferência para o Vasco da Gama. Embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito até o momento, fontes próximas ao clube e ao atleta dão conta de que o acerto está praticamente fechado, gerando grande expectativa entre os torcedores cruzmaltinos. Lanzini, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, já desperta interesse em diversas equipes por onde passou, e sua possível chegada ao Vasco pode significar um reforço importante para o meio-campo do time. A princípio, o jogador teria sido trazido para integrar o elenco e ajudar na luta da equipe na temporada, que busca retomar a força e estabilidade no cenário nacional. Com a janela de transferências ainda aberta, a diretoria do Vasco parece estar empenhada em montar um time competitivo e o nome de Lanzini surge como uma aposta para elevar o nível do plantel. Ainda que tudo pareça caminhar para um desfecho positivo, há quem mantenha cautela diante do que seria um reforço de peso para o clube da Colina. A chegada do jogador ao Rio de Janeiro e as negociações adiantadas indicam que o Vasco pode estar prestes a anunciar uma contratação que pode mexer com o ambiente do futebol carioca. Fica no ar a expectativa sobre qual será o impacto de Lanzini dentro do time, especialmente em partidas decisivas que podem definir o futuro do Vasco na temporada. Nos bastidores, a movimentação em torno do meia argentino tem sido intensa, com pessoas próximas ao atleta confirmando que a ida para o Vasco é uma possibilidade real e que o jogador demonstra interesse em vestir a camisa cruzmaltina. A torcida, por sua vez, já começa a se animar com a notícia e acompanha atentamente as redes sociais em busca de novidades. Se confirmado, Lanzini será mais um nome de peso no mercado da bola e um sinal claro da ambição vascaína em buscar protagonismo. Enquanto a diretoria ainda não se pronuncia oficialmente, as conversas nos corredores do clube e a movimentação no aeroporto só aumentam o clima de expectativa. Seria este o início de uma nova fase para o Vasco, com um reforço que pode fazer a diferença? O tempo dirá, mas o rumor já causa impacto e promete esquentar o mercado de transferências no Rio de Janeiro. Fique ligado para mais atualizações sobre esse possível acerto que pode sacudir o futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!